Você já parou para pensar que pode estar cometendo um pecado sem perceber? Um pecado que, aos olhos de Deus, é mais repugnante que o adultério. Um pecado que não escandaliza, mas que está silenciosamente bloqueando sua vida espiritual, suas orações e até as bênçãos que você tanto espera? E se eu te dissesse que existe um pecado que nasce no altar, se disfarça de santidade e destrói mais ministérios, casamentos e igrejas do que qualquer outro? E se eu te dissesse que esse pecado está presente na vida de muitos que se julgam espiritualmente fortes, mas que já estão secos por dentro? Que esse pecado, tão ignorado nos púlpitos, tão pouco confessado nos altares, é exatamente aquele que colocou Deus contra alguém que Ele mesmo havia levantado? Há um mal invisível, um veneno espiritual tão silencioso que não causa escândalos públicos, mas consome o coração do crente por dentro. Ele esfria a alma, bloqueia o céu e ainda dá a ilusão de que tudo está bem. Sim, o Espírito Santo me conduziu hoje a te alertar sobre esse pecado. E posso afirmar com temor: este vídeo pode ser a intervenção divina que sua alma estava implorando em silêncio. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é uma pregação comum. É uma convocação celestial. Deus quer rasgar o véu do engano. Há um segredo escondido na palavra. Um princípio espiritual que, se compreendido e colocado em prática, pode quebrar cadeias invisíveis, restaurar sua comunhão com o Pai e abrir portas que há anos estão fechadas na sua vida. Talvez você tenha orado, cantado, jejuado, mas ainda assim sente que algo está te separando da presença de Deus. E talvez esse algo não esteja fora, esteja dentro. Você está pronto para descobrir o que pode estar sabotando sua vida espiritual, mesmo enquanto você pensa que está firme? Você está prestes a descobrir a origem do pecado que fez até mesmo um anjo cair do céu. Sim, o que destruiu Lúcifer não foi adultério, nem roubo, nem mentira. Foi algo muito mais sutil e infinitamente mais perigoso. Esse é o mesmo mal que tem se infiltrado nas igrejas, nos ministérios, nos corações e talvez até no seu. Nos próximos minutos, você vai descobrir qual é o pecado que Deus mais abomina. Sim, mais do que adultério. Como ele pode estar operando na sua vida sem você perceber. Quais são os sintomas silenciosos que denunciam esse mal espiritual? E o que você pode fazer hoje mesmo para se libertar, restaurar sua intimidade com Deus e quebrar o muro invisível que pode estar bloqueando suas orações? Mas eu já te adianto, a penúltima lição deste estudo pode conter a chave que vai desbloquear uma bênção espiritual que você vem esperando há anos. Antes de começarmos essa jornada profunda e reveladora, eu te convido a fazer algo simbólico, mas poderoso. Escreva nos comentários agora: paz do Senhor. Essa é nossa forma de saudação espiritual aqui no canal e também um sinal de aliança. Cada vez que você escreve isso, você está dizendo: eu estou presente, eu faço parte, eu recebo essa palavra como vinda de Deus. Esse canal tem sido a igreja de muitos que não têm um templo físico, que estão distantes e isolados, em busca de alimento espiritual verdadeiro. Por isso, se inscrever e curtir este vídeo não é apenas um gesto digital, é um ato de fé e apoio ao reino. É como dizer: estou com vocês, eu faço parte desse mover. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Isso aqui não é entretenimento, é discipulado, é vida sendo tocada, é restauração. E cada clique seu é um tijolo a mais nessa construção espiritual que alcança vidas no Brasil e no mundo. Então, respire fundo, abra seu espírito, porque o que vamos estudar agora pode ser o início da virada espiritual que você tanto pediu a Deus em oração. Vamos começar. A queda do anjo mais belo, a origem do orgulho. Antes mesmo que o homem pisasse no Éden, já havia acontecido a primeira grande tragédia espiritual da história do universo. E não, ela não aconteceu na terra. Ela explodiu em pleno céu,
no lugar mais santo e puro, onde a glória de Deus resplandece eternamente. Lá onde tudo deveria ser perfeito, nasceu o primeiro pecado, e foi exatamente esse pecado que abriu as portas do inferno e iniciou a guerra espiritual que ainda hoje atinge a sua vida, sua igreja, sua mente e seu coração. E qual foi esse pecado? Foi adultério? Foi idolatria? Foi mentira? Não. Foi orgulho. Sim, o orgulho foi o primeiro pecado da criação. Ele nasceu em um lugar onde não deveria existir, no coração de um anjo glorioso, perfeito em beleza e sabedoria, chamado Lúcifer. Ele não caiu por desejar algo do mundo. Ele caiu por desejar a glória que só pertence a Deus. Isaías 14, 13 e 14. Registra as palavras que ecoaram em sua alma rebelde. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, 17 confirma: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Veja, não foi um pecado visível, foi um pensamento, uma inclinação sutil do coração, um desejo silencioso de ser adorado. Lúcifer começou a se admirar, a se comparar, a se exaltar, e nesse momento, Deus o lançou do céu com estrondo. Isso nos ensina algo profundo e aterrador. Deus não tolera o orgulho, nem no céu, nem na terra. Ele pode perdoar um adúltero quebrantado, ele pode restaurar um mentiroso arrependido, mas o soberbo, ele resiste. Satanás foi o primeiro a cair por orgulho. E ainda hoje, milhares de crentes estão caindo da presença, dos dons, da comunhão, sem perceber que a raiz da queda é o mesmo veneno que derrubou o anjo mais esplêndido da criação. Quantas vezes o orgulho nasce em nossos pensamentos, em comparações inocentes? Eu oro mais do que ela. Eu prego melhor que ele. A minha igreja é diferente. Se eu estivesse liderando, seria melhor. E aos poucos esse pensamento se transforma em um trono interior, um altar secreto onde o eu é exaltado e a glória de Deus é ofuscada pela vaidade espiritual. O mais terrível, o orgulho pode florescer no meio da adoração, pode habitar no coração de quem ministra, pode se infiltrar nas palavras de quem prega, pode contaminar o louvor de quem canta. Ele não precisa de palco, nem de fama. Só precisa de um coração que já não se quebranta diante da glória de Deus. Você já parou para se perguntar: será que esse veneno já começou a me contaminar? Será que você já começou a se mover espiritualmente mais pela sua performance do que pela presença? Será que a sua oração ainda brota do Espírito ou já virou técnica? Será que você ainda serve por amor? Ou porque tem medo de perder posição? O orgulho transforma ministérios em palcos, púlpitos em tronos, líderes em ditadores e congregações em plateias vazias de presença. E sabe o que é mais assustador? O crente orgulhoso não percebe que está caindo, porque diferente dos pecados escandalosos, o orgulho espiritual é sorrateiro. Ele cega, ele ilude, ele envenena lentamente, até que o altar se torne frio e a oração se transforme em rotina. É por isso que muitos hoje não sentem mais a presença de Deus, mesmo indo à igreja, mesmo orando, mesmo jejuando. Porque enquanto o orgulho estiver assentado no trono do coração, o céu permanecerá fechado. Tiago 4:6 nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra resistir no original grego é antitasso, que significa colocar-se em posição de guerra contra alguém. Ou seja, Deus não apenas se afasta do soberbo, ele se opõe ativamente. Você consegue imaginar isso? O próprio Deus bloqueando seus caminhos, fechando portas, silenciando o céu. Não porque ele não te ama, mas porque não pode habitar onde o ego reina. Agora, pare por um instante e reflita. Será que você não está tentando manter viva uma espiritualidade que Deus já deixou de aprovar?
Será que sua fé ainda é movida pela graça ou pelo orgulho? Será que sua aparência ainda esconde uma essência já seca? O mesmo mal que lançou Lúcifer das alturas ainda hoje é o que destrói igrejas, divide ministérios, arruína casamentos e seca o fogo do Espírito no íntimo do crente. Mas há uma saída, há uma cura. E ela começa com a verdade. Reconhecer que o orgulho talvez já tenha começado a dominar seu coração. Não espere cair com estrondo. Lúcifer caiu do céu por um pensamento. E muitos estão caindo da presença hoje. Com a Bíblia na mão, se você sentiu algo arder no seu coração durante essa palavra, continue comigo. O próximo tópico vai revelar um sinal silencioso que denuncia a presença do orgulho, mesmo nos corações mais espirituais. E talvez, só talvez, você já esteja dando esse sinal há algum tempo. O sinal silencioso. Quando a oração vira monólogo, você já se perguntou por que suas orações parecem não passar do teto? Já sentiu que mesmo orando com palavras bonitas, fervorosas e até bíblicas, parece que o céu está em silêncio? Já experimentou aquela sensação de estar falando sozinho, como se Deus estivesse distante, como se algo estivesse bloqueando a sua conexão com Ele? Essa é uma das marcas mais sutis e mais devastadoras do orgulho espiritual. Ele transforma a oração em um monólogo vazio. Você fala, mas o Espírito não responde. A Bíblia é clara. Há orações que Deus não ouve, e não por falta de palavras, não por falta de fé, mas por causa da condição do coração que ora. Em 1 Pedro 3,7, o apóstolo Pedro adverte os maridos, mas o princípio se aplica a todos nós, para que vossas orações não sejam impedidas. Há algo que pode impedir uma oração, algo que bloqueia a linha direta entre o céu e a terra. E esse algo é o orgulho. O orgulho transforma a oração em performance. Ela deixa de ser um clamor do Espírito e passa a ser um discurso ensaiado. O crente se sente mais espiritual por orar, mas já não escuta a voz do Pai. Quantas vezes você se ajoelha, mas seu coração está longe? Quantas vezes você diz, Senhor, fala comigo, mas na verdade quer apenas que Deus confirme o que você já decidiu? Quantas vezes sua oração é apenas um meio de aliviar a consciência e não de render o ego? A oração contaminada pelo orgulho é estéril, não sobe, não toca, não transforma. Ela pode até arrancar lágrimas, mas lágrimas não são garantia de quebrantamento. Ela pode até soar poderosa, mas poder sem presença é só barulho. É como está escrito em Provérbios 21:27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenções perversas. Imagine isso. Deus olhando para um crente em oração e dizendo, isso me abomina. Não porque ele está orando errado, mas porque está orando com o coração contaminado. O orgulho contamina a motivação. A oração, que deveria ser um encontro íntimo com Deus, vira um palco interior. Senhor, obrigado porque não sou como os outros. Você se lembra dessa frase? Foi exatamente isso que o fariseu disse em Lucas 18:11. Ele orava de pé, com autoridade, usando palavras santas e se comparando ao publicano. E o que Jesus disse? Aquele fariseu orou consigo mesmo. Ou seja, ele não falou com Deus, ele falou sozinho. Já o publicano, que nem ousava levantar os olhos, dizia, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus afirmou, este desceu justificado para sua casa. Você consegue perceber a diferença? O fariseu orou com orgulho e saiu do mesmo jeito que entrou. O publicano orou com quebrantamento e saiu transformado. Deus não está impressionado com orações longas. Ele não se comove com frases bonitas. Ele não responde vozes. Ele responde corações. E se o seu coração estiver contaminado com altivez, com autopiedade disfarçada de espiritualidade, com julgamento secreto dos outros, sua oração será apenas um ruído sem eco.
Por isso, muitos hoje vivem anos dentro da igreja, orando, jejuando, participando de cultos, mas nunca saem do mesmo lugar, porque a oração que nasce de um coração altivo não tem poder para mover o céu. E o mais trágico, o crente orgulhoso continua achando que está em comunhão, continua achando que Deus está ouvindo. Mas o céu já se calou há muito tempo. É como o Apocalipse 3,17 retrata. Dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você percebe o auto-engano? O crente diz, estou bem. Mas Deus diz, você está espiritualmente falido. E tudo começa com a oração que já não brota do espírito, mas da altivez. O orgulho espiritual bloqueia a principal ponte entre você e Deus. Porque onde há soberba, não há espaço para dependência. E sem dependência, não há oração verdadeira. O Espírito Santo não se move onde o eu está sentado no trono. Ele se afasta, ele silencia, ele resiste. E é por isso que, para muitos, a oração se tornou uma disciplina cansativa. Porque o Espírito já não participa. Só a boca, só o costume, só a performance. Você já sentiu isso? Aquela frieza interior, aquela repetição vazia, aquela ausência de fogo, de lágrimas de resposta? Talvez não seja uma fase, talvez seja um alerta. Talvez o orgulho já tenha começado a construir um muro entre você e o trono da graça. Mas há esperança, sempre há. O Salmo 51:17 declara: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Se hoje você reconhecer que sua oração esfriou, que seu coração endureceu, que sua boca ainda se move, mas sua alma já não sente, então você está no lugar certo. Essa é a hora de rasgar o coração, de calar a performance, de se despir da imagem de crente forte. E dizer com lágrimas verdadeiras, Senhor, me perdoa, eu me enchi de mim. A boa notícia, o Espírito Santo responde a esse clamor. Ele volta, ele cura, ele restaura, mas só quando o trono do ego é desfeito, quando o altar é reconstruído com humildade. Se você entendeu isso, não pare aqui. O próximo tópico vai revelar como o orgulho espiritual pode estar escondido em atitudes que parecem santas, mas estão secando sua alma por dentro. Prepare-se. Deus vai continuar te confrontando e libertando. Quando a santidade vira fachada, o disfarce mais perigoso do orgulho. Você já viu alguém que parece ser extremamente espiritual, mas cujo espírito já não arde mais por Deus? Já encontrou pessoas que conhecem versículos, ensinam doutrina, lideram ministérios, mas quando falam, suas palavras não carregam vida? Já sentiu aquele vazio na presença de alguém que aparenta estar cheio? O orgulho espiritual é assim. Ele se disfarça de santidade, se esconde atrás de uma fachada impecável. É o pecado que veste roupa de fé, que entra no templo, se ajoelha no altar, canta no microfone, prega com eloquência, mas está desconectado da vida de Deus. Jesus, em uma das passagens mais impactantes do Novo Testamento, escancara essa verdade diante dos líderes religiosos da época. Em Mateus 23, 27 e 28, ele declara: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Pare por um segundo. Jesus não está falando com ladrões, nem com adúlteros, nem com pagãos. Ele está falando com mestres da lei, líderes, religiosos respeitados. Aqueles homens aparentavam santidade, mas estavam cheios de podridão interior. E sabe qual era a raiz disso tudo? O orgulho. Eles sabiam muito sobre Deus, mas já não o conheciam. Pregavam sobre o arrependimento, mas já não se arrependiam. Ensinavam sobre o Messias, mas o rejeitaram quando ele estava bem diante deles. É aqui que está o perigo. O orgulho espiritual pode nos tornar peritos em aparência,
mas analfabetos em presença. Ele nos convence de que, por estarmos fazendo tudo certo externamente, estamos automaticamente bem com Deus. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele não se impressiona com oratória, com cargo, com postura ou reputação. Ele olha o coração. Quantas vezes participamos de cultos inteiros e a única coisa que Deus recebeu foi o silêncio do nosso orgulho? Quantas vezes corrigimos os outros com a Bíblia na mão, mas com altivez no espírito? Quantas vezes oferecemos conselhos espirituais, mas o fazemos do alto de uma torre de arrogância e não de um vale de compaixão? O orgulho tem essa capacidade perversa. Ele pode se desenvolver mesmo enquanto lemos a Bíblia, enquanto adoramos, enquanto servimos. Porque o orgulho não precisa se rebelar abertamente. Basta que ele se convença de que já sabe, já faz, já é. É por isso que muitos hoje estão dentro da igreja, mas distantes de Deus, cercados de atividades espirituais, mas longe da presença, com uma imagem sólida, mas uma vida íntima estagnada. Sabe por quê? Porque a maior prisão do crente não é o pecado escandaloso, mas a autoimagem de que está tudo bem. E o orgulho espiritual se alimenta exatamente disso, da comparação, do julgamento, da segurança própria. A pessoa começa a se sentir superior sem perceber. Ela julga o culto, o pastor, o louvor, os outros irmãos. Ela começa a pensar que a igreja já não é profunda o suficiente, que ninguém mais busca como ela. E assim, ela vai se isolando em uma torre de santidade aparente, onde ninguém mais a confronta e onde Deus também já não habita. Isso é sério, porque o orgulho espiritual cega. E a cegueira espiritual é uma das condições mais trágicas da alma. Você ora, mas não ouve. Você lê, mas não sente. Você canta, mas não toca o céu. Você serve, mas não há gozo. O que era para ser altar virou vitrine. O que era para ser quebrantamento virou soberba disfarçada de zelo. O que era para ser paixão virou rotina espiritual com performance. Mas aqui está a verdade que o Espírito Santo quer que você ouça hoje. Deus não pode habitar onde o eu se tornou Senhor. Deus não pode usar alguém que já se sente pronto. Deus não pode derramar glória onde há altivez. O Senhor disse: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mateus 15:8. E se hoje ele te trouxesse essa mesma palavra? Se ele dissesse: "Você canta, mas seu coração está longe. Você prega, mas está vazio por dentro. Você serve, mas não me ouve mais." Você teria coragem de aceitar essa confrontação? Você teria coragem de admitir que talvez já tenha se tornado um sepulcro pintado? A boa notícia é que Jesus não revelou essa verdade para destruir, mas para restaurar. Mas a restauração só começa quando você remove a fachada e deixa Deus quebrar o que está escondido. Hoje, muitos vivem atrás da máscara da espiritualidade, mas máscaras espirituais não protegem da verdade, elas só atrasam a cura. E quanto mais você se protege com aparência, mais difícil se torna reconhecer sua real condição. Mas o Espírito Santo veio hoje te confrontar com amor. Ele quer restaurar seu coração. Ele quer devolver sua fome, seu fogo, sua sensibilidade, sua presença. Mas antes, ele precisa que você aceite que algo se perdeu no caminho. Se você sente que essa palavra está tocando pontos sensíveis da sua vida, é porque o Espírito está presente. E ele não veio para te condenar. Ele veio para dizer: é hora de tirar a fachada. É hora de voltar para o altar, de verdade, de joelhos, com lágrimas. Porque Deus pode fazer tudo novo, mas não sobre a estrutura do orgulho. Ele reconstrói quando nós quebramos. E se você se permitir quebrar hoje, no próximo tópico, vamos descobrir como o orgulho não só contamina o indivíduo, mas também contamina o ambiente espiritual ao seu redor, infectando ministérios inteiros, casamentos e igrejas.
O que você está carregando no coração pode estar afetando todos ao seu redor sem que você perceba. Quando o orgulho contamina o ambiente, o veneno que se espalha em silêncio, você já percebeu como o clima espiritual de uma casa, de um ministério, de uma igreja inteira pode mudar drasticamente sem que ninguém saiba exatamente o motivo? Já sentiu aquele peso no ar, aquela frieza invisível, mesmo quando tudo parece estar funcionando normalmente? Louvor, palavra, culto, atividades, mas algo não está certo. A presença parece distante. A alegria desapareceu. O fluir cessou. O que está acontecendo? A resposta, muitas vezes, está em um veneno que se espalha sem escândalo, sem barulho, mas com um impacto destrutivo. O orgulho. O orgulho espiritual não é um pecado isolado. Ele se infiltra como fermento, como uma doença infecciosa, como mofo invisível que contamina tudo ao redor. Ele começa no coração de uma pessoa, mas se não for confrontado, contamina famílias, discipulados, equipes de louvor, liderança, até mesmo a atmosfera espiritual de uma congregação. E o mais assustador, na maioria das vezes ninguém percebe, porque o orgulho raramente grita, ele sussurra, ele não chega quebrando a porta, ele entra pelos bastidores, e quando todos acordam, já estão vivendo em um ambiente onde a presença de Deus se calou. A Bíblia é clara, Deus resiste aos soberbos. Agora imagine, e se essa resistência não for mais apenas contra uma pessoa, mas contra um povo inteiro? Foi isso que aconteceu em Isaías 1, 11 e 15, onde o próprio Deus diz ao seu povo: "Para que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto de holocaustos. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei." Você entende o peso dessa declaração? O povo de Israel ainda estava adorando, ainda sacrificando, ainda orando, mas o céu estava fechado. Por quê? Porque o coração coletivo havia se enchido de orgulho. A liturgia continuava, mas a glória se havia retirado. As mãos estavam levantadas, mas os corações estavam endurecidos. Essa é a realidade de muitas igrejas hoje. Eventos, agendas, ministérios, vídeos, ensaios, cultos, mas o Espírito Santo já se retirou há muito tempo, porque onde há orgulho coletivo, não há espaço para a glória divina. E o mais trágico é que os próprios líderes e membros continuam funcionando como se nada tivesse acontecido, mas a sensibilidade se foi, a compaixão sumiu, o amor esfriou, o discernimento adormeceu, o altar virou palco, o serviço virou performance, a adoração virou espetáculo, a igreja virou organização e não mais organismo vivo. E sabe onde tudo começou? No coração de uma única pessoa que deixou o orgulho se estabelecer. E ao não ser confrontado, esse veneno foi se espalhando. Veja o que diz Provérbios 13:10. Da soberba só provém a contenda, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulho é a raiz das divisões, dos conflitos, das competições veladas entre ministérios, das críticas sem amor, dos líderes que não se suportam, das fofocas travestidas de preocupação espiritual. Quantas igrejas racharam não por causa de doutrina, mas por causa do ego? Quantas famílias perderam o altar doméstico porque o pai ou a mãe não aceitavam ser corrigidos? Quantas equipes ministeriais morreram espiritualmente porque um membro começou a achar que sabia mais, merecia mais, era mais? É aí que o orgulho mostra sua forma mais perversa. Ele não apenas separa o homem de Deus, mas também separa o homem do próximo. Ele rompe alianças, enfraquece vínculos, espalha desconfiança. O discipulado vira hierarquia. A liderança vira domínio, a comunhão vira competição, e enquanto isso, o céu permanece fechado.
O Espírito Santo continua afastado e o ambiente, mesmo cheio de atividades espirituais, fica frio, vazio, seco. Agora pare e olhe à sua volta. Como está o ambiente da sua casa, do seu ministério, do seu grupo de louvor, célula, discipulado? Você sente liberdade espiritual ou tensão constante? Você sente quebrantamento ou rigidez? Você sente amor sincero ou aparência e protocolos? Talvez não sejam os problemas externos, talvez seja o orgulho invisível que já se instalou. Mas há uma esperança. Sempre há. Assim como o orgulho contamina, a humildade purifica. Quando uma pessoa decide se humilhar, ela abre uma brecha para o Espírito Santo voltar. Ela se torna um canal de restauração. Ela é como uma tocha que reacende o fogo no meio da escuridão. Foi o que aconteceu em 2 Crônicas 7,14, onde Deus dá o antídoto para o povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A humildade abre o céu. A humildade traz cura. A humildade reacende a presença. E talvez Deus esteja começando esse processo com você. Talvez sua decisão hoje seja o estopim que vai mudar a atmosfera ao seu redor. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ser aquele que desce para que Deus comece a levantar. No próximo tópico, vamos ver como até mesmo o conhecimento da palavra pode se tornar instrumento de orgulho quando não há quebrantamento verdadeiro. Isso pode explicar por que pessoas tão bem preparadas espiritualmente estão vazias por dentro. Quando o conhecimento bíblico alimenta o ego, a sabedoria que mata. Você já conheceu alguém que sabe tudo sobre a Bíblia, mas que ao mesmo tempo carrega um coração frio, distante, duro? Pessoas que citam versículos com perfeição, conhecem grego, hebraico, história bíblica, teologia sistemática, mas que já não ouvem a voz do Espírito? Pois é, existe uma verdade perigosa, quase paradoxal e extremamente ignorada dentro das igrejas. O conhecimento bíblico pode se tornar combustível para o orgulho. Sim, até a verdade pode ser usada como ferramenta de vaidade, se ela não vier acompanhada de quebrantamento. O apóstolo Paulo, um homem profundamente instruído nas Escrituras e visitado pessoalmente por Jesus ressurreto, escreveu em 1 Coríntios 8:1: O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Você entende o que ele está dizendo? Conhecer a palavra sem amar a verdade gera arrogância. O conhecimento sem quebrantamento incha o coração. Ele faz o crente se sentir melhor, mais preparado, mais digno, mais acima dos outros. E gradualmente, a fome por Deus é substituída pela fome de ter razão. Ao invés de buscar ser transformado pela palavra, o crente passa a usá-la para corrigir os outros, julgar, debater, vencer discussões. Ele já não se emociona ao ler os salmos, já não se estremece ao ouvir as advertências de Jesus, já não se rende ao ouvir a voz suave do Espírito, porque na mente dele ele já sabe tudo, mas o céu não se move por quem sabe mais, ele se move por quem se humilha mais. Você quer um exemplo claro? Os fariseus eram os mais instruídos, os mais respeitados, os mais zelosos e os mais cegos. Eles estudavam a lei noite e dia, decoravam textos inteiros, dedicavam suas vidas à Torá. Mas quando o próprio autor da palavra estava diante deles, Jesus, eles o rejeitaram. Sabe por quê? Porque o orgulho cega. E o orgulho teológico é ainda mais traiçoeiro, porque ele se veste de verdade. O crente cheio de si por causa do conhecimento começa a sentir que já não precisa aprender mais. Ele julga os cultos como superficiais, as pregações como fracas, os outros crentes como imaturos. Mas, na verdade, é ele quem está seco por dentro.
Ele virou crítico da palavra que deveria transformá-lo. Lembra da advertência de Jesus em João 5, 39, 40? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, eles conheciam o texto, mas não conheciam o Deus do texto, e isso ainda acontece hoje. Quantos estudam a palavra, mas já não oram com sinceridade? Quantos dominam a doutrina, mas não têm compaixão por ninguém? Quantos ensinam com autoridade, mas vivem sem quebrantamento? Conhecimento sem humildade é uma espada que fere ao invés de curar. É uma tocha que queima, mas não aquece. É um altar sem fogo. E mais, esse tipo de orgulho é letal para o corpo de Cristo, porque o crente que se gloria no saber começa a criar divisões. Ele se afasta dos simples, se une apenas aos fortes e se isola numa torre de vaidade disfarçada de santidade. E assim como Lúcifer, que caiu por se achar superior, ele começa a substituir a dependência de Deus pela confiança em seu próprio entendimento. Mas Provérbios 3:5 nos alerta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A verdadeira sabedoria não se gloria, ela se ajoelha. Ela reconhece que, por mais que saiba, ainda não viu nem um milésimo da glória de Deus. Ela se curva diante da cruz todos os dias. Ela ora com lágrimas. Ela ensina com temor. Ela vive com reverência. É por isso que a marca de alguém que realmente conhece a Deus não é o quanto ele sabe, mas o quanto ele se quebranta. Você pode ter memorizado livros inteiros da Bíblia, mas se seu coração já não treme ao ouvir o nome de Jesus, se já não se emociona ao cantar "Tu és santo", se já não sente vontade de se ajoelhar quando fala com o Pai, então talvez o conhecimento tenha virado um muro e não uma ponte. Mas aqui está a boa notícia. Você pode destruir esse muro agora mesmo. Você pode se render hoje. Você pode orar como nunca orou antes. Senhor, desfaz o que me fez soberbo, me faz pequeno de novo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa graça não depende de diplomas, títulos, nem experiências passadas. Ela só precisa de um coração disposto a reconhecer: eu achei que sabia, mas estou seco. E Deus, em sua misericórdia, vai te restaurar. Ele vai reacender o fogo, ele vai devolver o brilho nos olhos, ele vai transformar a letra em vida outra vez. Porque não é o quanto você conhece a Bíblia que te aproxima de Deus, é o quanto a Bíblia ainda te quebra. E se hoje o Espírito te quebrou, então ele está prestes a te reconstruir. No próximo tópico, vamos mergulhar ainda mais fundo, descobrindo como o orgulho, quando se instala em posições de liderança, se transforma em um dos maiores instrumentos de destruição espiritual. Porque um líder orgulhoso não apenas se perde, ele arrasta multidões com ele. Quando o orgulho ocupa o trono, a queda silenciosa da liderança. Poucas coisas são tão devastadoras para o reino de Deus quanto o orgulho alojado no coração de um líder. Um crente comum, quando contaminado por esse mal, sofre pessoalmente. Mas quando um líder espiritual, alguém com influência, voz e autoridade, se rende ao orgulho, ele não desmorona sozinho. Ele puxa com ele uma geração inteira. E isso não é exagero, é Bíblia. Na primeira carta de Samuel, capítulo 15, encontramos uma das cenas mais tristes da história de Israel. O rei Saul, levantado por Deus, ungido por Samuel, escolhido mesmo quando se considerava pequeno e incapaz, agora estava em queda livre. Não por causa de idolatria, não por adultério, mas por orgulho. Deus deu a Saul uma ordem clara: destruir completamente os amalequitas, um povo que simbolizava o pecado e a rebelião contra o Senhor. Mas Saul escolheu obedecer parcialmente. Ele destruiu o que considerava inútil, mas poupou o melhor do rebanho e, ainda por cima, ergueu um monumento em sua própria honra.
O profeta Samuel o confronta com uma das declarações mais profundas das Escrituras. Porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Em Samuel 15, 22. E logo depois, a sentença final. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 23. O que aconteceu com Saul? Ele começou pequeno, humilde, dependente, mas com o tempo a visibilidade alimentou o ego. Os aplausos, o cargo, a posição fizeram com que ele achasse que podia adaptar a vontade de Deus à sua conveniência. E assim é com muitos líderes hoje. Homens e mulheres que começaram cheios do Espírito, chorando nos altares, ouvindo a voz de Deus em cada detalhe, mas que, com o tempo, deixaram de depender, pararam de se quebrantar, trocaram o clamor pela estratégia, trocaram o joelho pelo planejamento, trocaram o altar pela autopromoção. E o que é pior, muitos continuam sendo usados, muitos ainda veem frutos, muitos ainda têm seguidores, mas Deus já não está mais com eles. Como é possível? Porque o dom é irrevogável, mas a presença é condicional. E Deus pode até usar o ministério, mas não aprovar o ministro. Assim como aconteceu com Saul, muitos líderes hoje continuam com a coroa na cabeça, mas já perderam a unção. O orgulho espiritual no líder é mais letal do que o pecado escandaloso, porque é silencioso, é respeitado, é elogiado, é confundido com autoridade, mas o céu sabe, o Espírito sabe, os anjos já se retiraram, a autoridade continua na terra, mas a aprovação foi embora. E o que sobra é um trono sem glória. O líder orgulhoso se torna inflexível, inalcançável, intocável. Ele não aceita correção. Não escuta ninguém. Ele crê que está certo porque os números ainda são bons, porque a igreja ainda está cheia, porque os vídeos ainda têm visualizações. Mas Deus pesa os corações, e quando ele encontra soberba onde deveria haver temor, ele se retira. Sabe qual é a parte mais trágica? As pessoas continuam sendo impactadas, mas não é mais o Espírito Santo agindo através do líder. É apenas a estrutura funcionando por inércia. O ministério se torna uma máquina. A igreja, um programa. A unção, uma lembrança. E tudo porque o ego subiu no lugar onde só Deus deveria estar. Mas a palavra é clara. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Quando o orgulho se instala, a ruína já começou. E não há estratégia, curso, marketing ou gestão que segure um ministério onde Deus já não tem mais lugar. O líder que se exalta será humilhado, mas o líder que se quebranta será sustentado pelo céu. Você quer ver o exemplo contrário? Olhe para Jesus, o Rei dos Reis, lavando os pés dos discípulos, o Filho de Deus, carregando uma cruz, o Senhor dos Senhores, se esvaziando de si mesmo para servir. Esse é o verdadeiro modelo de liderança. E é isso que o Espírito Santo está pedindo hoje aos que estão à frente. Desçam do trono, devolvam-me o lugar, quebrem o altar do ego, deixem-me governar de novo. E se você sente que Deus está falando contigo, seja você líder, pastor, professor, ministro ou alguém com influência espiritual, saiba, ainda há tempo, mas é preciso descer. É preciso rasgar as vestes da aparência. É preciso confessar que algo se perdeu e pedir: Senhor, não me deixes governar sem a tua presença. Porque mais vale liderar com lágrimas no altar do que governar com orgulho no coração. No próximo tópico, veremos como o orgulho não precisa de cargos para operar. Ele pode estar destruindo a intimidade espiritual de qualquer crente comum silenciosamente no dia a dia. O crente seco por dentro, quando tudo parece certo, mas o fogo se apagou. Você já se sentiu como se estivesse fazendo tudo certo, mas algo dentro de você estivesse errado?
Já passou por momentos em que, mesmo orando, jejuando, lendo a Bíblia e servindo na igreja, parecia que sua alma estava ressecada, sem vida, distante do céu? Talvez ninguém perceba, talvez você continue sendo visto como firme na fé, homem ou mulher de oração, referência espiritual. Mas, dentro de você, há um vazio que cresce, um cansaço que não é físico, uma frieza que você não sabe explicar. Você sorri, mas sente que algo está apagado. Você canta, mas a adoração já não sobe. Você ora, mas é como se suas palavras batessem em um muro invisível. Você continua servindo, mas a alegria desapareceu. Sabe o que pode estar por trás disso? Não é falta de fé, não é ataque espiritual, não é uma estação seca comum da vida cristã. É algo mais profundo, é o orgulho espiritual enraizado no coração. E o mais trágico, ele é quase invisível. Ao contrário de outros pecados, o orgulho não gera culpa imediata. Ele não escandaliza, ele não choca. Pelo contrário, ele convence o crente de que está tudo bem, de que ele está mais maduro, mais preparado, mais estável, mas por dentro a sensibilidade se foi. As lágrimas cessaram, o temor se apagou, o quebrantamento sumiu, a alma está seca e ninguém percebe. Nem mesmo o próprio crente. É como um incêndio que já consumiu o interior da casa, mas a fachada ainda está de pé. A Bíblia nos mostra esse retrato em Apocalipse 3,17, ao falar com a igreja de Laodiceia. Tu dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eles se viam como espiritualmente ricos, mas Deus os via como completamente arruinados. É exatamente isso que o orgulho faz. Ele engana. E o crente começa a confundir rotina com estabilidade, frieza com maturidade, apatia com firmeza. Mas a chama, aquela chama ardente que queimava por dentro, já não está mais lá. Você se lembra de quando você se emocionava com qualquer versículo? De quando ouvir uma pregação te fazia cair de joelhos? De quando cantar "Espírito enche a minha vida" te fazia chorar no banco da igreja? E agora, o que aconteceu? A resposta pode estar nessa verdade dura, mas libertadora. O orgulho endureceu seu coração. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O alerta não é para o fraco, não é para o novo convertido, é para aquele que pensa estar firme, aquele que já se acomodou espiritualmente, aquele que acha que não precisa mais ser confrontado, que acha que já cresceu o suficiente, que não precisa mais ouvir certas mensagens simples, que já se acostumou com as coisas de Deus. E isso é um dos maiores sinais de perigo. Porque no reino de Deus, quem não se quebranta mais já começou a morrer por dentro. Não importa quantos dons você tem, quantos ministérios você lidera, quantos versículos você conhece. Se o seu coração já não se quebranta, você já não está mais tão perto quanto pensa. Mas há um caminho de volta, e esse caminho não passa pelo ativismo, não passa por fazer mais, servir mais, postar mais, passa pelo quebrantamento. O salmista, que conhecia profundamente a presença de Deus, disse: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23. Essa deve ser a oração de quem suspeita que se afastou, de quem percebe que algo morreu, de quem sente que está funcionando, mas sem vida. Se essa é sua realidade hoje, ou se você teme que esteja se aproximando disso, não endureça ainda mais. Porque quanto mais o orgulho cresce, mais difícil se torna voltar. Ele constrói muros, ele anestesia, ele sufoca a fome espiritual. E um dia, sem perceber, você acorda completamente seco e distante. Mas hoje Deus está te chamando de volta. Hoje o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração. Ainda dá tempo, ainda há graça.
Ainda posso reacender aquilo que se apagou. Tudo o que ele precisa é que você admita: Senhor, eu estou seco, eu me acostumei, eu perdi o fogo. E quando essa confissão brota de um coração sincero, o céu se abre novamente. O fogo volta, a paixão retorna, a sensibilidade é restaurada, e com ela, a comunhão. Porque Deus não despreza o quebrantado, mas Ele não se move onde há altivez. No próximo tópico, você vai descobrir como o orgulho espiritual pode até mesmo bloquear suas orações e silenciar completamente sua adoração, mesmo que você continue orando e adorando publicamente. O que você acha que está subindo para Deus pode estar sendo rejeitado. Quando Deus não ouve, a oração bloqueada e a adoração rejeitada. Você já imaginou levantar suas mãos em adoração, cantar com todo o seu coração, ajoelhar-se em oração, e mesmo assim, Deus não aceitar? Já pensou que, apesar de seus sacrifícios espirituais, o céu pode estar recusando sua entrega? Essa ideia parece pesada demais, difícil demais de engolir. Mas a palavra de Deus é clara, direta e, muitas vezes, dolorosa. Sim, há momentos em que Deus escolhe não ouvir. Há momentos em que o próprio Senhor fecha os ouvidos e vira o rosto. E o motivo não é a fraqueza, não é a limitação, não é a falta de palavras, é o orgulho. Sim, o orgulho espiritual é capaz de transformar a adoração mais intensa em ruído e a oração mais eloquente em vento. Veja o que diz Isaías 1,15. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O povo estava adorando, estava orando, estava cultuando, mas Deus não estava ouvindo. Por quê? Porque havia arrogância, hipocrisia, vaidade e dureza de coração por trás de toda a expressão religiosa. E antes que pensemos que isso é apenas para o Antigo Testamento, olhe o que Jesus disse em Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você percebe? É possível estar perto no corpo e longe na alma. É possível cantar com os lábios e ser rejeitado pelo céu. É possível chorar de emoção, mas estar espiritualmente desconectado. O orgulho faz exatamente isso. Ele cria uma aparência de devoção que Deus não reconhece. E o mais alarmante, a pessoa não percebe. Ela sente que está sendo tocada. Ela pensa que sua oração está subindo. Ela acredita que Deus está recebendo seu louvor. Mas o céu está em silêncio. Não por ausência de fé, não por falta de esforço, mas porque o coração está contaminado. Porque o trono do eu ainda está de pé. A Bíblia diz em Provérbios 21:27, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenções perversas. Em outras palavras, Deus não se impressiona com a oferta. Ele olha a origem dela. Se você ora, mas sua oração nasce da soberba. Se você canta, mas sua adoração nasce da vaidade. Se você serve, mas seu serviço nasce da comparação. Então não importa o volume, a intensidade ou o estilo, Deus rejeita. Isso explica por que tantos hoje estão envolvidos com ministérios, com agendas espirituais, com campanhas e vigílias, mas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque o orgulho bloqueia o altar. Ele ergue um muro invisível entre o homem e Deus. E esse muro não se quebra com música, não se derruba com jejum automático, não se rompe com rituais. Só há um martelo que pode demolir esse muro, o arrependimento sincero. Mas o orgulho, justamente, impede o arrependimento. Ele racionaliza, ele justifica, ele resiste. Ele diz: não estou tão mal assim, ainda sinto algo, ainda faço a obra. Mas o Espírito Santo sussurra: você não me sente como antes. Sua adoração não sobe, sua oração não toca, seu altar está vazio.
E talvez você tenha percebido isso, mas preferiu ignorar. Talvez você tenha notado que seus louvores não provocam mais lágrimas, que suas orações parecem cada vez mais mecânicas, que sua presença nos cultos já não gera impacto, mas preferiu seguir em frente, como se fosse apenas uma fase. Mas não é uma fase, é um alarme espiritual. E Deus, em sua graça, está soando esse alarme hoje para você. Ele está dizendo: eu quero te ouvir, quero receber teu louvor, quero caminhar contigo outra vez, mas o trono do orgulho precisa cair. Você quer destravar o céu sobre sua vida? Quer restaurar o altar da adoração? Quer ver suas orações fluindo com poder outra vez? Então faça o que muitos evitam. Desça, humilhe-se, chore de verdade, reconheça que você não está bem, porque o céu não se abre para os fortes, ele se abre para os quebrantados, e Deus não rejeita um coração contrito. Salmos 51:17 diz: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Se você sente que suas orações estão bloqueadas, se sua adoração já não toca o céu, se sua comunhão se tornou uma rotina vazia, essa é a hora, esse é o momento. Deus está pronto para receber você de volta, mas não do jeito que você quer vir. Ele quer você quebrado, nu de orgulho, despido de vaidade, rendido de verdade. Porque não é o louvor afinado que move o céu, é o louvor humilde. Não é a oração eloquente que Deus responde, é a oração do contrito. E se hoje você se render, o que antes era silêncio se tornará resposta. O que era ritual se tornará presença. E o que era esforço se tornará descanso. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer, isso é raro, é precioso, é profético. A maioria não tem coragem de encarar verdades tão profundas, de deixar-se confrontar dessa forma, de se expor diante de Deus como você se expôs ao longo desse estudo. Por isso, eu te parabenizo de coração. Não por ter assistido até o fim, mas por ter vencido o orgulho, ainda que por um instante, para permitir que o Espírito Santo falasse com você. Poucos têm coragem de olhar no espelho espiritual e dizer: sim, eu me tornei aquilo que critiquei. Sim, eu estou seco. Sim, o orgulho me contaminou. Poucos descem, poucos se quebram, poucos voltam. Mas você ficou, você ouviu, você se dobrou. E eu creio, de verdade, que Deus está selando algo novo no seu coração. Agora eu quero te pedir uma coisa especial. Comente aqui embaixo a frase: Deus derrubou meu orgulho hoje. Essa será a nossa senha espiritual, o nosso marco. Quando eu ler essa frase nos comentários, saberei que você foi um dos escolhidos que chegou até o final, não apenas com os ouvidos, mas com o coração aberto. E eu vou orar pessoalmente por todos que escreverem isso, porque sei que Deus está começando algo grande em sua vida. Agora escute, não guarde isso só para você. Quantas pessoas você conhece que estão presas nesse mesmo orgulho invisível, que estão caindo, secando, perdendo a presença de Deus e nem percebem? Este vídeo pode ser o alerta, o sinal, o empurrão que elas precisam para despertar. Por isso, compartilhe este vídeo agora. Não adie. Quando você compartilha um conteúdo como esse, você se torna um evangelista digital. Você se torna um portador de alívio, de luz, de restauração para alguém que talvez esteja à beira do abismo espiritual. E se você ainda não está inscrito neste canal, me perdoe, mas preciso ser sincero com você. Isso é egoísmo. É como alguém que entra em uma fonte de água viva, se sacia e vai embora sem se importar com a manutenção da fonte. E sabe o que é mais sério? Pode ser orgulho também. Orgulho de pensar: não preciso disso, não preciso me comprometer, já sigo Jesus à minha maneira. Mas Jesus nos ensinou que a fé verdadeira se expressa em comunidade, em apoio, em discipulado. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu faço parte, eu assumo isso, eu apoio esse mover.
E além disso, você recebe as próximas mensagens em primeira mão. Porque este canal é um altar digital para muitas almas que não têm uma igreja próxima, que estão solitárias, feridas, confusas. E mais, se você puder e sentir no coração, torne-se um membro do canal. Com um pequeno investimento mensal, você planta no reino e colhe em vida. Você ajuda a manter esse ministério vivo, alcançando milhares de pessoas, sustentando a pregação da verdade e abrindo espaço para que o evangelho chegue onde os pés não podem ir. Os membros do canal têm benefícios exclusivos, estudos avançados, orações direcionadas, grupo fechado de intercessão. Mas o maior benefício é saber que você faz parte ativamente da colheita de almas. Você pode dizer hoje: eu ajudo a sustentar um canal que está libertando vidas. Isso é reino. Isso é eternidade. E agora, para finalizar, fique em silêncio por alguns minutos. Não pause ainda, não corra para o próximo vídeo. Apenas sinta, louve, agradeça. O que o Espírito Santo falou com você hoje não pode ser arquivado. Tem que ser selado. Deixe Deus tocar você nesse momento. Feche os olhos, respire fundo, diga obrigado e prometa algo a si mesmo. Eu não vou deixar o orgulho voltar a governar meu coração. Que essa decisão de hoje gere frutos eternos. E que você continue com a gente, semana após semana, permitindo que a verdade quebre você, para que Deus possa reconstruir algo novo. Nos vemos no próximo vídeo, mas antes de sair, comente: Deus derrubou meu orgulho hoje. Eu estarei lá, lendo, orando, chorando com você. Até a próxima, e que a graça e a presença do Senhor nunca mais se afastem do seu coração.